Bom, pessoal, hoje nós vamos conhecer o gênero textual capa de livro. Então, já estou aqui trazendo para vocês a capa de livro apresentada na unidade 1 do nosso livro de língua portuguesa. Então, vamos reconhecer o que é apresentado em uma capa de livro. Primeiramente, o título, ou seja, o nome da história. Geralmente, o título vai vir bem chamativo, tá? Vai ter também o nome do autor ou autora, ou seja, a pessoa que escreveu, a pessoa que criou a história. Em alguns livros, principalmente nos livros infantis, aparecerão desenhos que são chamados de ilustrações. Essas ilustrações podem ser feitas pelo autor do livro ou por uma pessoa que foi convidada para fazer os desenhos. O nome que se dá à pessoa responsável por fazer os desenhos de uma história é ilustrador. Então, o ilustrador pode ser o próprio autor ou pode ser outra pessoa. Na capa de um livro também aparece a editora. Geralmente, o nome da editora e seu símbolo se localizam nas bordas da página. A editora é a empresa responsável que transforma a história criada pelo autor em livro. Então, agora que a gente já reconheceu os elementos que fazem parte de uma capa de um livro, vamos descobrir quais são esses elementos da nossa capa de hoje? O título da nossa história é Amigos. Quem escreveu essa história, quem criou, ou seja, quem é a autora é Silvana Rando. Geralmente, o nome dos autores e dos ilustradores são menores que o título. O desenho está localizado no centro da página e a gente vê que faz referência com o título. A gente vê dois amigos na imagem. A editora é a editora Abacate, que se localiza bem na borda da página. E o seu símbolo é um A minúsculo em letra impressa. É válido destacar que nesta capa não apresentou nome de ilustrador. Então, no caso, a autora Silvana também é a ilustradora. Foi ela que fez os desenhos também. Vamos analisar esta capa da nossa unidade 2 do livro de língua portuguesa. O título é A Ema Gulosa. Como a gente pode perceber, é bem chamativo. Quem é o autor? No caso, é quem fez o texto. Então, o autor é Orlando de Miranda. E quem fez as imagens, os desenhos, foi Cecília e o Achita. O desenho da capa evidencia a personagem principal da história, a Ema, e tomou toda a página. A editora está localizada na ponta inferior da página. Aqui a gente não consegue visualizar, mas no livro de vocês conseguiriam ver bem melhor. E a editora desta história foi Editora Moderna. Vamos analisar mais algumas capas de livros? O título desta história é Lorotas e Fofocas. Como a gente pode ver, chama bastante a atenção. A autora deste livro é Niê Ribeiro. E quem fez as ilustrações, ou seja, os desenhos, foi Rita Duque. A editora é Roda e Companhia. O título dessa história é O Cabelo de Lelê. Quem escreveu essa história, ou seja, quem é a autora dessa história, é Valéria Belém e quem fez as ilustrações foi Adriana Mendonça. A editora é Companhia Editora Nacional.